Louvamos a Deus por esse sábado, louvamos a Deus pelo conselho de pastores, pastoras e obreiros, por essas reuniões que Deus tem nos dado, pelos 9 anos que foi comemorado mês passado. E desta feita, nessa oportunidade, o Senhor me deu uma palavra de aconselhamento, primeiro para mim, mas eu acredito que vai edificar várias pessoas também. Vocês sabem, meus queridos, Deus nos dá a oportunidade de conversar com pastores, pastoras, obreiros, e a gente ouve com carinho os irmãos e a gente vai apresentando a Deus em oração, e a gente passa por desafios também. E o Senhor me inspirou me dando um tema que nós estamos conversando com vários que a gente encontra, que é sobre ansiedade. Mas eu só traria uma palavra como essa se o Espírito Santo estivesse direcionando. Então a gente vem orando, e pelo menos uma vez por ano Deus nos dá uma palavra de aconselhamento. O ano passado o Senhor nos deu uma palavra de aconselhamento sobre divisão. E tem pessoas que passou por divisão na igreja, ligou para mim, eu falei, mas olha bem aquilo que o Senhor havia me dado para falar. Mas nessa manhã, eu quero ser breve, é só um aconselhamento, primeiro para mim, para cada um de nós, sobre ansiedade. Lembra daquele versículo que Josué diz, escolhei a quem servis? Então o Espírito Santo, ele também nos lança um desafio. Escolha Rogério, escolha cada um a quem quer servir, a ansiedade ou a paz, porque as duas não ocupam o mesmo espaço. Ou nós vamos viver no nosso dia a dia ansiosos, ou nós vamos ter a paz de Deus, que excede todo entendimento. Então Deus, através desse breve conselho, aconselhamento não é um estudo bíblico, é a gente tentar transmitir algo prático para o dia a dia. A ministração da palavra nós temos o pastor Rodrigo aí, que daqui a pouco vai trazer a ministração, mas eu quero abordar aqui justamente sobre isso, esse ataque que nós temos no dia a dia e precisamos vencer. Isso está nos desgastando, isso está nos abatendo, isso está fazendo obreiros e pastores ficarem doentes, isso está minando as nossas forças espirituais. O que, pastor Rogério? A ansiedade, a inquietação e a aflição de espírito que nos vem no dia a dia. Então, o importante é saber que isso nasce. Aonde é o nascedouro disso? Para a gente buscar de Deus caminhos de vitória. O nascedouro da ansiedade na minha vida, da inquietação, da aflição de espírito e na sua vida, é no pensamento. A faísca do pensamento vem, depois acende uma chama na nossa emoção, e depois o calor fica no nosso sentimento. A faísca é rápida no pensamento rápido. A emoção também, com a chama de fogo, ela é bem rápida. Mas o problema é aquilo que fica no sentimento. Porque no sentimento pode ficar horas, poderá ficar dias, poderá ficar meses e anos. Aquilo fica sendo remoído, aquilo fica sendo meditado, aquilo fica sendo alimentado. E o que a palavra de Deus nos diz? Jesus disse, eu só vou citar aqui alguns versículos rapidamente, nem completo, mas Jesus diz, não estais ansiosos pelo dia do amanhã. Jesus não está pedindo, ele está falando forte, está nos mandando não ficar ansioso. O apóstolo Paulo está dizendo em Filipenses, no capítulo 4, para a gente não nos inquietarmos com coisa alguma. Se você me perguntar, pastor, com que eu posso me inquietar? Com coisa alguma. Todas as nossas petições devem ser
levadas a Deus através das orações e súplicas e com ações de graças. Então eu e você não podemos viver inquieto por causa de segunda-feira, por causa de terça, de quarta, de quinta, de sexta ou de sábado, ou por causa de domingo. Não é isso a vida que Deus tem para nós. O Espírito Santo está nos orientando nessa manhã. Jesus diz algo interessante em Mateus no capítulo 11, né? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Existe um descanso. Esse descanso, quando Deus diz para Moisés que estaria com ele, com os filhos de Israel, e daria descanso, não é que Moisés falou para 2,5 milhões de pessoas: olha, Deus falou que vocês vão fazer uma cama para mim bem grande, quando Israel marchar, eu vou estar deitado naquela cama que vou ter descanso. Não é isso que Deus disse. Eu te darei descanso, apesar do povo reclamar, apesar das murmurações, apesar das desobediências do povo, apesar de todas as aflições, Moisés, eu darei um descanso dentro de você. Ninguém vai entender como você vai reagir, porque eu serei descanso dentro de você. É isso que Jesus diz. Não é que eu estou pregando aqui que Deus vai reverter toda a situação, não. As lutas serão a mesma, mas o Senhor Jesus diz: aprendei de mim, que há um descanso para as nossas almas. E Pedro, o apóstolo Pedro, diz o seguinte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É bonito falar isso, meus irmãos, porque eu e você, nós sabemos esses versículos decorados, nós pregamos sobre isso, a igreja canta sobre isso, a gente ensina sobre isso, mas eu disse: Espírito Santo, a gente tem dificuldade de viver isso, estar em prática na minha vida e na tua vida, porque nós somos a geração que lançamos sobre o Senhor toda a nossa ansiedade. Quando termina a oração, a gente pega tudo de volta e leva para nós. Mas você não lançou sobre ele? Eu não lancei sobre ele? Lancei, você lançou. Mas a gente tem o costume de pegar tudo de volta para nós. Tá, o que o Espírito Santo nos orienta para termos vitória nisso? Primeiro, combater no nascedouro. Nós precisamos de ser determinado, de sermos radicais no nosso pensamento, combater as coisas no nosso pensamento, Lembra que em 1 Pedro 1,13, Pedro diz: cingir os lombos do vosso pensamento. Mas espera aí, pensamento tem lombo? Pensamento tem cintura? Pensamento tem barriga? O que Pedro está querendo dizer com isso? É que naquela época, vamos supor, um homem, tanto homem como uma mulher, tinha uma roupa como se fosse um avental solto. Mas como que você com um avental solto vai trabalhar? Como você vivendo com um avental solto vai para uma guerra? Mas aí o que eles faziam na hora do trabalho, na hora de ter que correr, na hora de uma ocupação, na hora de pescar? Eles amarravam aquelas pontas soltas, amarrava bem aqui na perna de um lado, amarrava do outro, amarrava o lençol aqui em cima e amarrou. Todas as pontas amarradas, agora eu estou cingido aqui com a minha roupa. Agora eu posso correr, eu posso pular, eu posso trabalhar, eu posso lutar na guerra. Então quando Pedro diz cingir os pensamentos de vocês, não deixando ponta solta no que você pensa. Essas pontas soltas é o que vai nos gerar ansiedade, inquietação, aflição de espírito e uma série de coisas. Mas vamos nos concentrar aqui para a gente entender. Se nós vamos combater no nosso pensamento, qual a direção do meu pensamento, do seu pensamento, do nosso pensamento no dia a dia? Paulo diz sobre isso: para nós ocuparmos a nossa mente com tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo em que há alguma virtude, algum louvor, nisso pensai. Filipenses 4, 8 e 9.
Então nosso pensamento é para se ocupar em coisas boas. Mas e os ataques das coisas ruins? Qual é a sua missão? Qual é a minha missão? Refutar, combater, tirar do nosso pensamento através do quê? Da palavra de Deus, da palavra que você conhece. É combater o seu pensamento, eu combater o meu. Não vou aceitar, vou combater. Não, isso não vai acontecer, não vai acontecer. Vamos para algo mais prático aqui. O que mais gera ansiedade, inquietação, aflição de espírito? Coloquei alguns itens aqui, mas não vou falar sobre todos, vou apenas abordar um pouco alguns principais. Dinheiro, olha, não preciso nem falar, o que mais traz ansiedade? O trabalho, a desenvoltura de como que está o seu trabalho secular. Para quem dirige igreja, falta de membros na igreja. Para quem dirige trabalho, falta de obedecerem à sua liderança. Isso dá uma ansiedade, uma inquietação, uma aflição dentro da pessoa. Meu Deus, eu falo para a igreja não me obedece, não acata. Olha, esses pensamentos, eles precisam ser combatidos. E no dia a dia, cuidado com os pensamentos com respeito ao cônjuge, relacionamento que se tem, criação dos filhos, relacionamento com parentes, funcionários então, e amigos. Então, tudo isso nós precisamos ter palavra de Deus, que a gente já tem dentro de nós, mas aplicar na mente para expulsar aquilo que está tirando o nosso sono, aquilo que está trazendo essa enfermidade, aquilo que perturba, que deixa a gente irritado, nós estamos inquietos, nós temos, cadê a paz de Deus que excede todo entendimento? Nós precisamos dela. Precisamos viver a paz de Deus, precisamos do descanso que Jesus promete. Isso é para o dia a dia. Então vamos trazer aqui só alguns itens importantes para a gente combater isso. Um dos itens principais que o Senhor me falou. O Senhor está falando aqui, mas eu anoto para a gente não se esquecer. Não faça, isso é para mim, para vocês, para cada um. Quem estiver assistindo pelo vídeo, não faça comparação com ninguém, em nada. A gente não pode aceitar isso. Irmão, se eu for começar a me comparar, por que eu não tenho uma voz grossa como aqueles locutores? Meu ministério só seria um grande ministério se eu tivesse uma voz como aqueles locutores de rádio. Não é isso. Não é isso. Quando Deus está abençoando, quando Deus está trabalhando, não é por causa do homem, é por causa do nome dele que vai ser engrandecido e vai ser glorificado. Ele pega o menor, ele pega o mais fraco, ele usa o que não tem para confundir os que têm, os que não sabem para confundir os que sabem. Deus é assim. Então nós temos que parar com comparação com quem ganha mais do que nós, comparação com quem tem igreja mais cheia, comparação com aquele, a pessoa está vendendo mais, faz mais negócio no trabalho e eu não. Esse negócio de comparação é um mal que no nome de Jesus o Espírito Santo está nos alertando nessa manhã, que vai sair em nome de Jesus, que nós vamos repreender toda vez que vier na nossa mente. Então vamos trazer aqui, primeiramente, combater sobre o dinheiro. O que a palavra de Deus diz? Não ambicionei as coisas altas, mas acomodai-vos com as humildes. Irmãos, dinheiro é difícil. Eu sei que muitas pessoas podem dizer, mas o dinheiro do mês não dá, como que eu não vou me preocupar com dinheiro? E outros, o dinheiro que sobra é muito pouco, eu tenho o objetivo que sobre mais. Deus sabe de tudo isso. Jesus disse para nós não ficarmos ansiosos, para olhar para as aves do céu, que elas não fiam, não ajuntam em celeiro, e o Pai Celestial cuida, e Deus vai cuidar sem que a ansiedade venha estar
como uma gangrena nos carcomendo por dentro, meus irmãos. É preciso combater isso em nome do Senhor Jesus. E tomar cuidado com o amor ao dinheiro, que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Ah, pastor, mas eu sirvo a Deus, eu não sirvo a Mamon. Então, deixa eu te perguntar, só uma pergunta de teste. Quando você vai fazer alguma coisa para Deus, o que vem em primeiro lugar na tua mente? Se vier na tua mente, quanto vai custar isso? Pensar assim, no dinheiro, você está enraizado. O certo é primeiro pensar em Deus, na obra dele, no que vai se fazer, depois se pensa no dinheiro. Mas as coisas ficam muito arraizadas dentro de nós. Então o que nós precisamos? Confiar no Senhor, entregar tudo na mão dele, saber, eu vou me esforçar no meu trabalho material, eu vou tentar ganhar o pão de cada dia, eu vou lutar, e aquilo que Deus trouxer na minha mão eu vou procurar fazer com excelência, e vou estar apresentando diante do Senhor. Senhor, porque está fazendo falta o dinheiro, mas eu continuo confiando em Ti. Senhor, não deu para cobrir todas as contas esse mês, mas eu continuo pedindo a Tua provisão, porque eu sou Teu servo, porque eu sou Tua serva. Senhor, eu preciso ajuntar um dinheiro para comprar um carro novo, é uma casa nova, eu tenho um objetivo que eu tenho, e o Senhor vai te ajudar, mas você combatendo toda ansiedade, inquietação e aflição de espírito em nome do Senhor Jesus. Irmãos, está dando para compreender? Vocês estão ouvindo o Espírito Santo como eu estou ouvindo aqui? Trabalho. Tem pessoas que dizem, o trabalho dos ímpios, pastor, está rendendo mais do que o meu trabalho na empresa, minhas vendas. Olha, do Senhor é a terra, é a sua plenitude, o mundo é aqueles que nele habitam. É confiando no Senhor que as bênçãos virão. É ficando na dependência do Senhor. Senhor, eu estou numa prova aqui no meu trabalho. Os ímpios todos estão com uma venda excelente e a minha venda é pequena. Confia no Senhor, entrega a Ele, expulsa toda ansiedade e saiba que quando a bênção de Deus vier, tudo Ele multiplicará. Irmãos, as bênçãos que foram profetizadas para José na Bíblia são maiores bênçãos até do que de Judá. Mas Judá foi a linhagem do Messias, mas as bênçãos de José, as bênçãos do peito, as bênçãos da madre, as bênçãos do céu de cima, as bênçãos do abismo que está embaixo, as bênçãos do sol na força da sua luz, as bênçãos da lua na força da sua plenitude, as bênçãos dos montes antigos, as bênçãos dos outeiros eternos, esteja sobre a cabeça de José. Essas bênçãos que foi profetizado para José e para a linhagem de José, depois que ele havia falecido, elas são muito forte, muito forte. Esse Deus que você serve, esse Deus que você guarda a palavra dele, esse Deus que você ora de madrugada, esse Deus que você está dizendo que no teu trabalho você não está progredindo, Ele é o detentor de todas essas bênçãos, ela poderá alcançar a tua vida. Deus pode estar querendo que você confie mais nele e lance fora, combata na tua mente isso que vem tirando a tua paz. Escolhei a quem servir, o Espírito Santo está dizendo para mim e para vocês. Querem viver na ansiedade? Vivam. Querem estar cheio de paz? Recebam a paz do Senhor, recebam a paz de Deus que excede todo entendimento. Tem um shalom de Deus maravilhoso para nós aqui. Então, deixa eu ainda falar um pouco mais aqui, eu já estou quase terminando. Ansiedade para quem lidera a igreja, falta de membros. Irmãos, isso dá uma ansiedade para quem dirige a igreja, que os que não dirigem não imaginam como os pastores sofrem, as pastoras sofrem. Agora, é importante não se comparar, porque tem trabalhos ali que cresceu, não importa, é melhor não se comparar.
mas está olhando para o Senhor e combater. Porque veja bem, as cartas do Apocalipse, o Senhor Jesus poderia ter colocado 500 igrejas ali com cartas, ou 100, ou 50, ele pôs 7, só para mostrar a diferença das igrejas. E em nenhuma delas ele fala da quantidade. Por que ele não fala da quantidade? Porque o Senhor está olhando mais para a qualidade. Qualidade. E eu sei que essas igrejas têm uma representação de períodos também, mas não é só períodos. Existe um entendimento que essas 7 igrejas do Apocalipse representam nesses 2000 anos todas as igrejas do mundo. Então tem igrejas que elas são como Éfeso. Éfeso só vai receber a bênção quando se arrepender para voltar para o primeiro amor. Tem igrejas que são como Laodiceia. Elas são ricas, cheias de dinheiro, mas elas são mornas. Tem igreja que está como Tiatira, tem igreja que está como Sardes, tem igreja que está como Pérgamo. Uma delas tinha um nome que era uma igreja viva, mas estavam mortos espiritualmente, era só aparência. Outras estavam aceitando a doutrina dos nicolaítas. Outras estavam seguindo o ensinamento de Balaão. Outras estavam se prostituindo com Jezabel. Mas 2 igrejas não foram repreendidas: Esmirna e Filadélfia. E mesmo assim o Senhor não falou em quantidade com nenhuma delas. Então tem coisas que a gente coloca um foco, mas a gente precisa combater a ansiedade que faz sofrer, a inquietação, a aflição de espírito, porque Deus ele vê de outra maneira. Ele poderia ter falado de quantidade sobre as igrejas e não falou. E outra, parece que Deus retarda as coisas, mas não é. Que ano que começou a ter templos? Depois de quase 300 anos de cristianismo. Então o Senhor não é um bom administrador, ele tinha que ter visto esse negócio de templo bem antes. Não é, ele não se preocupa. Se ele tivesse preocupado, ele tinha dito: Pedro, olha, eu vou morrer, ressuscitar, subir, constrói uma igreja logo, hein? Constrói um templo, faz um centro de eventos. Eu quero deixar Herodes, Pilatos admirado com o crescimento do cristianismo. Que nada, demorou quase 300 anos. Lá depois o imperador Constantino, Teodósio que veio, foi no período que começou a igreja ter templos. Então isso mostra que o Senhor não tem essa preocupação, não tem esse negócio. Então Deus está falando conosco sobre posicionamento. Muda de posição. É para mim mudar, é para você mudar no teu dia a dia, para vencer pelo sangue do Cordeiro, como diz o Apocalipse. Eles o venceram, eles venceram o diabo, eles venceram o mal, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Mais uns aqui para resumir. Quando a igreja não ouve, eu sei que tem líderes aqui me ouvindo, pastores, pastoras, liderança, diz: meu Deus, que dificuldade para a igreja ouvir. Isso é debaixo de muita oração. Senhor, que venha a tua palavra, Senhor, que venha a tua palavra e não a minha, que venha a tua palavra, porque nós estamos vivendo dias difíceis. Agora Jesus disse: se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Se guardaram a palavra de Jesus, aquela que o Espírito Santo te der, eles hão de guardar, eles vão obedecer. Agora, existem momentos também que Deus colocou profetas em situação. O que Deus falou para o profeta Ezequiel? Filho do homem, eu vou te colocar no meio do povo, mas eles não vão te ouvir. Mas eles são casas rebeldes, eles não vão te ouvir. E ele profetizava, ele entregava a palavra de Deus. Isso não foi só com Ezequiel, foi com vários outros. Os profetas amanheciam e o povo não ouvia. Nós estamos vivendo dias difíceis assim também, de povo desafiador, que não ouve. Mas qual a sua posição? Ficar inquieto? Ficar com aflição de espírito? Perder a alegria da tua vida no dia a dia? Viver debaixo de ansiedade? Não.
Você vai viver em paz e fazer a vontade de Deus, o trabalho que o Senhor colocou nas suas mãos. Agora, cuidado para não viver ansioso também no seu lar, no seu momento de felicidade, no seu dia a dia. Cônjuges, pessoas muito irritadas, vamos baixar poeira. Digo aos maridos, vamos coabitar com as esposas com entendimento, dando honra à esposa. Isso é muito precioso, muito importante. Irmãos, eu só resumo dizendo: mulher é mulher, homem é homem. Pode ser casado, Deus preparou, mas nós somos diferentes. Então vamos levar as coisas sem ansiedade, sem irritação, sem briguinha. Senão briga de manhã, briga na hora do almoço, briga à tarde, briga na viração do dia, briga à noite, se acordar de madrugada por lá, briga também. Meu Deus do céu, cadê a paz nesse lar? Então, é entender, cada um tem um ponto de vista diferente, precisa respeitar. O homem compra um rack para dentro de casa, fica maravilhado com o rack lá, passa 2 anos, 3 anos, a mulher precisa vender esse rack, precisa do novo. O homem, não, pelo amor de Deus, quer vender, quer trocar, esse rack tá bom. É ponto de vista diferente. Meus irmãos, nós homens, a gente compra um terno, a gente usa ele 1 ano, 2 anos, a gente ainda chama na nossa mente, meu terno novo, porque você não comprou outro ainda. A mulher usa roupa uma vez só. Aí se você for conversar com ela, você desentende, porque ela fala: não, aquela minha roupa não é mais nova. Mas como não? Eu já usei uma vez, mas uma vez que você usou já não é mais nova. Mas é assim. Você fala para sua esposa: ó, esses papéis eu vou pôr nessa gaveta, ninguém pode mexer nessa gaveta e tirar esses papéis, senão eu não acho. Aí por um tempo ele fica lá, depois de um tempo você precisa resolver alguma coisa e diz: cadê aqueles papéis que eu guardei naquela gaveta que eu não acho de jeito nenhum? Cadê aqueles papéis? Eu mudei, mas eu falei que ninguém, nem Polícia Federal podia vir aqui pegar esses papéis. Mas eu mudei. Então você releva as coisas, você vive em paz, você brinca, você sorri, você descontrai. Por quê? A vida é assim. Pastor, mas eu ando muito ansioso, irritado por causa dos meus filhos. Olha, a criação de filhos nos dias de hoje é um grande desafio, muito mais do que no passado. Nós estamos vivendo uma inversão de valores e não tem mais aquela sujeição de antigamente. E tem universidades colocando os filhos contra os pais com ódio cruel. Então vocês precisam buscar graça de Deus de uma maneira que não venha minar a paz que o Senhor Jesus tem dado. Senão nós cantamos de paz, pregamos de paz, damos paz ao Senhor, abraçamos, aconselhamos dizendo fique em paz, e quando a gente senta em casa nós estamos sem paz. Não, essa paz é para nós, precisamos viver essa paz, esse descanso que Jesus dá. Então eu vou abrir oportunidade aqui só para poucas perguntas. Alguém que teria uma pergunta, se eu não conseguir responder eu levo e depois trago, porque eu também não sou tão especialista nesse assunto, mas se alguém então quiser fazer uma pergunta, pode fazer. Eu poderia dar um exemplo, pastor, de qual a maior brecha que a ansiedade encontra para uma das maiores brechas que a ansiedade encontra para meus irmãos, uma das maiores brechas que a gente vê, que daria até para falar nesse assunto, é as repetições do que acontece na nossa vida quando não dá certo. Porque você vai num culto e ouve uma palavra abençoada por Deus e sai dizendo: essa palavra foi para mim, a vitória é minha, mas aquilo não mudou, e aquela repetição te acompanha aquele mês todo, o ano todo e o ano que vem, e as coisas não mudam. A repetição das coisas é a maior brecha que a ansiedade, a irritação, a aflição de espírito encontra na nossa vida. É porque não muda. Vamos supor, você vem pedindo para o teu salário aumentar, aí já estão uns 3, 4 anos que você está pedindo, ainda não vê a resposta de Deus.
Isso é uma das maiores brechas que a ansiedade tem para... Quer dizer, o Abel passou uma prova há pouco tempo. Um vizinho pôs uma mecânica de caminhão clandestino e fazia um barulho enorme. E ele tem idoso na casa dele e mesmo reclamando, chamando prefeitura, chamando tudo. Olha, ele passou, nem sei se resolveu ainda, mas ele está aí uns 2, 3 anos na luta. Então isso abre brecha, porque as coisas acabam mudando. Se diz, Senhor, esse ano eu quero 30 candidatos ao batismo na minha igreja, porque eu já estou há uns 4 anos batizando menos de 10 por ano, e vem mais um ano e você batiza menos de 10 de novo. Então a repetição das coisas abre brecha. O que nós temos que fazer? Pelo que eu entendo, combater isso dentro de nós. Vou te dar um exemplo. Davi combatendo a si mesmo, quando ele diz: por que estás abatido, ó minha alma? Por que se perturba em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Então Davi combateu a si mesmo. É você combater a si mesmo. Por que essa ansiedade, essa inquietação, essa irritação está em mim? Eu não batizei, mas eu espero em Deus, eu confio em Deus, eu vou buscar Deus. Glória a Deus. E o Senhor vai abrir essa porta de vitória para mim. Glória a Deus. Então é isso. Não sei se tem mais alguma pergunta. O senhor pode falar a respeito de ansiedade escondida? Sim. Essa vai ser a última e nós vamos fazer uma oração. Ansiedade escondida. Irmão, quando a gente percebe que a gente não percebe e estamos ansiosos. Vou te dizer uma verdade aqui, isso acaba pegando eu, pegando vocês, pegando todo mundo. É quando a gente reclama. Nós estamos no estágio de críticas. O que nós estamos criticando? A igreja. Mas deixa eu falar uma verdade aqui para vocês. Quem é a igreja de Cristo? A igreja de Cristo é pura, é santa, é verdadeira, é fiel, ela é dedicada, ela é esposa de Cristo. Na oração sacerdotal, o Senhor Jesus diz que todos aqueles que o Pai lhe deu, nenhum deles se perdeu. E a gente cai num costume de ficar falando mal e criticando. Por quê? Porque é o seguinte: se tem, vamos supor, 4 igrejas ou 5 igrejas na região aqui que está crescendo muito, Deus está abençoando forte, mas essa daqui teve um escândalo. Ao encontro o pastor Israel diz: você viu lá naquela igreja? Olha o que aquele pastor fez, aquele obreiro. Eu falo: pastor Aristeu, você viu? Olha aquela igreja lá perto da sua. Que a gente não fala, quando a gente não fala das bênçãos, não fala das vitórias, da conquista e fica criticando, nós estamos cheios de ansiedade, nós estamos cheios de inquietação, nós estamos num posicionamento que a nossa alma está turbada. Isso não é a paz de Deus. Agora, é importante falar bem da obra de Deus. Olha que bênção, aquele trabalho está crescendo, olha aquele outro está crescendo, porque nós pegamos um costume investigativo de: aquela igreja ali cresceu, deve ter alguma coisa errada nela. Irmãos, para com isso, em nome de Jesus. Então faço um desafio com você, porque a gente não fica sem ver um escândalo, alguma coisa que aconteceu, uma igreja que perdeu um membro, aqueles crentes que batizaram um monte, mas não estão firmes na igreja. Faz um desafio com você mesmo. Se você criticar uma igreja, não importa qual seja, você fale bem de 10. Então você faz esse desafio com você. Se eu fizer uma crítica de uma igreja que deu um escândalo, que fez alguma coisa, eu vou depois falar bem para outras pessoas, vou ter que falar bem de 10. De 10. Você vai acostumar tanto falar bem que depois não fala mal. Isso daí é um exemplo de ansiedade escondida, porque isso não é bom. Não é bom. Prejudica o nosso interior. É nós mesmos que somos prejudicados. É igual a pessoa que não perdoa. A pessoa não perdoa, às vezes tem doença, está lá no Emílio Ribas, e o médico dá de todo tipo de
medicamento e a pessoa não sara. Quando vai conversar, pessoas têm coisas que nunca perdoou. Então o problema não está em quem ela não perdoou, está nela que não liberou perdão. Vamos ficar em pé para fazermos uma oração. Irmãos, creia. Por mais anos que você tenha de fé, e eu também, Deus fez obra na minha vida em dezembro de 1980. Então em dezembro desse ano, se Jesus não voltar até lá, se o Senhor não nos levar para Ele, são 46 anos. Vamos crer que Deus é poderoso, por mais tempo que a gente tenha, de tirar toda ansiedade, toda inquietação, toda aflição de espírito. Quem conversar conosco vai ouvir e vai sentir que a gente tem paz. Paz de Deus, paz. Quando a gente fala paz do Senhor, tem uma paz em nós. Não tem inquietação, não tem aflição. Repete em voz audível essa oração. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, depois de ouvir a Tua palavra, eu peço que o Teu Espírito Santo venha remover de dentro de mim todo tipo de ansiedade, todo tipo de inquietação, todas as aflições da vida que acharam lugar de ficar me torturando. Eu renuncio tudo isso. Eu rejeito da minha vida tudo isso. Eu não aceito essa turbação dentro de mim. Eu não aceito medo. Eu não aceito a dúvida. Eu não aceito o receio. Eu não aceito a ansiedade. Por isso eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus, me limpa, me lava pelo sangue do Cordeiro, me renova. Eu quero ser cheio do Teu Espírito Santo, transmitindo graça, transmitindo paz, transmitindo amor, um fluir da comunhão contigo. Me ajuda na intimidade contigo. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo encontre mais e mais lugar na minha vida para operar transformação. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos e vamos orar. Querido Deus e Pai, nós te glorificamos esta manhã pela Tua verdade, Senhor, por esse aconselhamento. Meu Deus, quantas vezes nos achamos enredados pela ansiedade, enredados pela preocupação, a correria do dia a dia. Ó Senhor, mas pedimos, Senhor, a mudança, aquele descanso que Tu disseste a Moisés: eu serei contigo e te farei descansar. Eu irei contigo e te farei descansar. Senhor Jesus, Tu prometeste que em Ti, Senhor, encontramos descanso para as nossas almas. Espírito Santo, trabalha de uma forma maravilhosa nessa manhã, mudando a história da nossa vida. Queremos paz, queremos comunhão, queremos fluir da virtude do Espírito Santo, queremos o Teu shalom, queremos a paz que excede todo entendimento. Nos abençoa, nos abençoa, nos abençoa, nos abençoa, cheios de paz para enfrentar os desafios da vida, cheios de paz, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus abençoe os queridos.